Olá, você que nos acompanha aqui no YouTube de O Tempo. Eu sou Levi Guimarães, repórter de O Tempo aqui em Brasília, e eu estou hoje com o ministro de Minas e Energia do governo Lula, Alexandre Silveira. Olá, ministro, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, Levi. Uma alegria muito grande me dirigir a todas as mineiras e mineiros. Toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com a imprensa do nosso estado, eu me sinto em casa. E tem sido uma alegria muito grande, mas também uma imensa responsabilidade ser responsável por 40% da economia nacional. Todo o setor elétrico, petróleo, gás e biocombustíveis e todo o setor mineral, esse setor especial, tão fundamental para o desenvolvimento econômico, sustentável e com resultados sociais para a sociedade mineira. Então, ministro, o governo enviou aí nos últimos dias a medida provisória que faz uma reforma no setor elétrico e que tem como carro-chefe a gratuidade, uma ampliação da gratuidade da conta de luz, sobretudo para pessoas de baixa renda ali que consumam até 80 kW por hora. Qual que vai ser o impacto dessa medida, inclusive para Minas Gerais? É muito importante, Levi, que a gente explique a reforma de forma contextual, para que as pessoas aprofundem e vejam o quanto que ela será importante para o desenvolvimento econômico, para o círculo virtuoso da economia, para a geração de emprego e renda, porque a energia representa isso. E o quanto que ela faz justiça tarifária, em especial com as pessoas mais humildes, que tanto precisam ser tanto incluído na energia, quanto serem protegidos com as tarifas tão caras que nós temos hoje de energia no Brasil. Por isso nós criamos um projeto, é importante aqui também lembrar que são 20 anos sem uma reforma do setor elétrico. A última foi feita quando o presidente Lula assumiu em 2003 e a presidenta Dilma era ministra de Minas e Energia, que foi feita sob dois pilares: a criação da empresa de planejamento energético e os novos leilões de energia. Essa vem com 3 eixos fundamentalmente. O primeiro eixo, fazer justiça tarifária. Hoje a nossa tarifa social ela é incompreensível, inclusive para técnicos do setor. Ninguém consegue responder na sociedade brasileira como que funciona a tarifa social, porque ela é uma escadinha. E é uma escadinha que não corresponde com a realidade do consumo hoje do Brasil. Para você ter ideia, cobrava-se energia de quem tem apenas um bico de lâmpada em casa. Tem apenas uma lâmpada, completamente inadequado. Hoje tinha 65% de desconto quem consome até 30 kW, 50% de desconto quem consome até 50. Então nós resolvemos unificar todos os consumidores brasileiros e brasileiras. No caso de Minas Gerais, nós vamos atingir 5 milhões de pessoas, não vão pagar mais conta de energia consumindo até 80 kW. O que é consumir 80 kW? É ter 6 lâmpadas, um ferro de passar roupa, uma televisão, um ventilador e um carregador de bateria, carregador de telefone. Isso vai proteger os mais pobres, vai proteger a população menos favorecida. Mas por isso, como isso tem um custo, e o presidente Lula muito consciente que também precisa de proteger a classe média, nós temos o segundo eixo da reforma. Qual que é o segundo eixo? Abertura de mercado. Hoje existe um monopólio por parte das distribuidoras. Você quer comprar energia, você tem que comprar da CEMIG. Na Bahia, tem que comprar da Coelba. E elas, aqui em Brasília, tem que comprar da Neo Energia. No Rio de Janeiro, tem que comprar da Light. Agora não. De junho de 26 até dezembro de 27, nós vamos poder, todos os nossos cidadãos, vão poder comprar energia de quem a gente quiser. O que isso vai fazer? Vai fazer com que haja uma maior concorrência entre os empresários geradores de energia no Brasil. Hoje há um monopólio praticamente da GD, que é vendida pela distribuição, pelas distribuidoras de energia. Com essa concorrência, presume que nós vamos ter uma redução no custo da energia para a classe média brasileira em torno de 20% a 23%. O porquê que temos uma perspectiva dessa redução? Porque hoje nós temos 90 milhões de unidades consumidoras no Brasil. Só 80 mil unidades estão no mercado livre, que são os grandes industriais. Não é a indústria, não é o comércio,
não é o dono da padaria, do supermercado, são os grandes industriais do Brasil. E eles pagam energia, incrivelmente, 23% mais barato que o cidadão mineiro, o cidadão brasileiro. Por quê? Porque eles têm a liberdade de comprar energia de todas as fontes e de todas as geradoras de energia do Brasil. Então, o segundo eixo, para beneficiar a classe média e fazer também justiça tarifária, e beneficiar o pequeno comerciante, o dono da padaria, o industrial de médio porte, esse vai pagar mais barato com a abertura de mercado, a gente vai criar um círculo virtuoso a favor da economia e do emprego da renda. E o terceiro eixo a gente promoveu para poder corrigir as distorções. Foram dados muitos subsídios. Esse setor elétrico tem muito lobby forte em Brasília. E eles conseguiram aprovar muitos subsídios para poder fortalecer as suas companhias. Agora a gente está enfrentando esse interesse, é fundamental. Alguns subsídios a gente reconhece que foi importante, até porque o Brasil se tornou o líder da transição energética global. É o país que tem a melhor matriz energética do mundo, 90% de energia elétrica limpa e renovável. Hidrelétrica, solar, as energias solares do norte de Minas Gerais, do Jequitinhonha, do Mucuri. A eólica, tão forte no nordeste do Brasil. Mas agora é necessário que a gente olhe para a tarifa de energia, que é muito cara, e nós reconhecemos isso. Por isso, uma reforma estruturante foi ao Congresso Nacional. É muito importante que a sociedade civil organizada acompanhe essa reforma para cobrar dos parlamentares, para evitar uma injunção, ou seja, uma interferência mais forte, naturalmente e de forma republicana, desses grandes empresários, desses lobbies que naturalmente defendem os seus interesses, não os interesses nacionais. Então é importante que a população esteja protegida. Essa reforma é uma reforma que havia uma grande expectativa, como eu disse, 20 anos sem reforma, e agora vai ser feito um legítimo debate pelos congressistas, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado da República, e nós, aprovada a reforma nos termos que ela foi enviada, e naturalmente com aperfeiçoamentos por parte do Parlamento, já são 600 emendas, por aí há de se ver a profundidade e a importância dessa reforma. Nós vamos entregar ao Brasil um grande legado de um setor elétrico mais moderno, mas principalmente com menor tarifa, com menor preço, como nós temos feito no ramo de combustíveis. Ninguém repara isso, mas é importante que as pessoas vão na internet hoje e olhem os preços dos combustíveis. Nós estamos com gasolina e diesel mais barato que dezembro de 22, ou seja, depois de 2 anos e meio do nosso governo, nós conseguimos manter os combustíveis para todos os usuários que vão na bomba de gasolina mais barato que 2 anos e meio atrás. São políticas fundamentais lideradas pelo presidente Lula, que o Ministério de Minas e Energia tem implementado a favor da economia nacional. Agora, ministro, na semana que vem também a gente vai ter em Governador Valadares a cerimônia de um balanço, né, dos 100 dias do início das obras da duplicação da BR-381. Qual que é a expectativa aí também para o andamento dessas obras? Primeiro, quando se trata de falar da BR-381, é algo que mexe muito com a minha trajetória política. Eu tive a alegria de servir ao Brasil como diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte no primeiro mandato do presidente Lula. E naquela época pude fazer intervenções muito importantes naquela rodovia. Restaurei o pavimento, fiz o contorno do Vale do Aço. Antes tinha que passar dentro de Fabriciano, dentro de Timóteo para chegar a Ipatinga. Hoje não, hoje você passa por fora. Dupliquei o trecho urbano de Nova Era, dupliquei o trecho urbano de Belo Oriente, mas sonhávamos com a duplicação. E quis Deus e o destino me dar a oportunidade de estar como ministro de Minas e Energia do Brasil e trabalhar com o ministro Renan, inclusive participar de um momento histórico, onde a gente bateu o martelo contratando uma obra de 9 bilhões de reais para duplicar a BR de BH até Valadares e transformar essa rodovia, que é a pior rodovia do país, a mais sinuosa, a que mais ceifa vidas, na rodovia da prosperidade da vida. E nós vamos, com o ministro Renan, semana que vem, acompanhar. Nós estamos sendo muito rigorosos em cobrar da empresa que ela dê celeridade às obras. Mais de 2.500 buracos já foram tampados. Estamos fazendo a restauração da rodovia, estamos substituindo a sinalização com tachões. Já fizemos a limpeza em 1,2
2 toneladas de materiais foram tirados da faixa de domínio para poder dar melhor trafegabilidade à rodovia, segurança ao usuário, mas em pouco tempo nós vamos começar as obras de duplicação efetivamente. Nós sabemos da complexidade dessa obra, que ela vai no primeiro momento inclusive gerar incômodos aos usuários, porque naturalmente vamos ter as paradas ali, mas ela é fundamental para o desenvolvimento de Minas, é uma grande conquista, foi uma luta muito grande para que nós chegássemos até esse ponto, e agora nós vamos ali demonstrar para a população mineira tudo que já foi feito e demonstrar o que nós estamos fazendo para que essa rodovia seja duplicada o mais rápido possível e os mineiros possam comemorar uma região do estado fundamental para a nossa economia de forma mais próspera. É esse o trabalho que nós estamos fazendo e eu quero, junto com o ministro Renan, na segunda-feira, poder comemorar com todas as mineiras e mineiros essa grande conquista de Minas Gerais, que é a duplicação da BR-381 de BH até Valadares. Agora, ministro, falando também sobre um outro tema muito caro a Minas Gerais, a Assembleia Legislativa aprovou a adesão de Minas Gerais ao PROPAG, né, que é o Programa de Renegociação das Dívidas do Estado com a União. O governo já tem uma noção de quais ativos do governo de Minas ele vai aceitar, porque entre eles a gente teve, por exemplo, Cidade Administrativa, Palácio das Artes, o ENG. O que o governo federal deve aceitar e já dá para saber mais ou menos o valor? Tem uma estimativa? Sobre o PROPAG, eu posso falar com todos os mineiros e mineiras a história do PROPAG. Desde que o presidente Lula assumiu o cargo em janeiro de 23, ele chamou todos os ministros de Estado numa primeira reunião no Palácio do Alvorada e disse o seguinte, que ele queria tratar todos os governadores de forma completamente igual, independente da coloração partidária. E foi aí que nós começamos a trabalhar projetos estruturantes para salvar os estados. E aqui há de se fazer um diagnóstico que todos conhecem. Minas Gerais aumentou sua dívida pública de forma muito vigorosa nos últimos anos, em especial nos últimos anos administrados pelo governador Zema. Minas Gerais tinha uma dívida de 110 bilhões em 2011, em 2016, hoje tem uma dívida de 170 bilhões de reais. Graças a uma liminar conseguida nos últimos meses do governo Pimentel, o governador Zema não pagou um centavo sequer da dívida pública de Minas Gerais e governou com esses recursos, aumentando a nossa dívida pública e nos levando à beira do precipício orçamentário. Se o servidor público teve seus salários atualizados nos últimos anos, não foi por eficiência da gestão do governador Zema, foi porque ele deixou de pagar a dívida pública com a União. E todos nós que devemos sabemos que a gente precisa pagar. E chega uma hora de fazer essa negociação. E o que aconteceu nessa negociação? O presidente Lula, de forma generosa, nos chamou a todos, inclusive a mim, que não era o ministro da pasta, era o ministro Haddad, mas a mim como mineiro e representante de Minas, juntamente com o presidente Rodrigo, então presidente do Congresso Nacional, para que nós arquitetássemos uma solução para Minas Gerais. E assim foi feito. O presidente Rodrigo apresentou o projeto do PROPAG, foi aprovado, o presidente Lula sancionou da forma adequada o projeto, apresentando ao governo de Minas e alguns outros estados devedores. Há de se ressaltar que alguns estados pagaram sua conta em dia, pagaram as dívidas em dia, mas Minas Gerais não, e apresentou, e agora Minas Gerais tem a oportunidade de apresentar uma proposta que venha diminuir o impacto dessa grande dívida e que possa, de forma estrutural, resolvê-la definitivamente, que é fundamental, porque continuar empurrando essa dívida por muitos anos não adianta. Então, o PROPAG permite a diminuição dos juros, o PROPAG admite a possibilidade de entregar empresas públicas como parte do pagamento, estimula políticas públicas fundamentais e isso está submetido à Assembleia Legislativa. Quem apresenta esses ativos que você me perguntou é o governo do Estado, o governador que tem que apresentar. E eu tenho algumas preocupações. Por exemplo,
A CEMIG. A CEMIG é uma empresa que orgulha todos os mineiros. A CEMIG é um patrimônio de Minas Gerais, mexe com a alma dos mineiros. A maioria do povo mineiro não quer privatizar a CEMIG. Eu acho que a CEMIG é uma empresa que é fundamental para a segurança energética de Minas Gerais e o governador está tentando transformá-la numa corporation. O que é uma corporation? É uma empresa que não tem dono. É uma empresa que você não tem um acionista de referência, você não tem com quem conversar. E isso não é bom para o setor elétrico de Minas Gerais. O governador quer primeiro transformá-la numa corporation e depois, ou seja, privatizá-la, inclusive contra a Constituição Mineira, porque a Constituição Mineira não permite a privatização sem a mudança na Constituição, e depois entregar ao governo federal. Então, está iniciando uma negociação sobre a adesão não de Minas Gerais ao Propag. É bom para Minas Gerais que faça adesão ao Propag. Nós, do governo federal, estamos completamente abertos a poder ajudar Minas Gerais, ajudar as contas públicas de Minas Gerais, ajudar a melhorar, porque com isso, se a gente resolve o problema da dívida de Minas de forma estrutural, nós vamos ter condição de ter mais investimento em saúde, em educação, em segurança, e aqui eu não posso deixar de fazer uma constatação, a segurança pública de Minas piorou muito nos últimos anos. Os públicos da segurança estão extremamente relegados ao segundo plano nas políticas públicas do Estado de Minas Gerais. Há uma grande indignação dos servidores com a falta de reconhecimento do papel que eles têm para a sociedade mineira. E aí, quando eu falo no servidor da segurança, da saúde, da educação, eu não estou defendendo somente os profissionais de segurança. Eu estou defendendo a qualidade do serviço, desses serviços essenciais. Porque enquanto mais você dialoga com esses servidores e os valoriza, você melhora a qualidade desse serviço. E nós sabemos que a qualidade dos serviços em Minas Gerais piorou muito nos últimos anos. Não está boa, basta olhar a situação do João 23 e da FEMIG, dos hospitais da FEMIG. Então, o governo federal tem feito a sua parte para poder ajudar Minas Gerais. Estamos trabalhando fortemente em restaurar as rodovias federais do Estado, apoiando, o ministro Padilha tem se dedicado muito em fortalecer e robustecer os recursos federais para a estrutura da saúde pública mineira. Eu tive a alegria de ser secretário de Estado da Saúde no governo do professor Anastasia, mas é fundamental que haja boa vontade por parte do governo do Estado para que a gente possa trabalhar juntos e, com isso, trazer melhores resultados para a vida de mineiros e mineiras. E aí, ministro, falando agora sobre alguns cenários aí para 2026, para as eleições, né? Afinal, falta um pouco mais de um ano e já está todo mundo aí se movimentando. Como que está essa discussão dentro do PSD? Porque a gente tem um nome do senador Rodrigo Pacheco lançado até pelo próprio presidente Lula, só que ele ainda não se decidiu. Foi colocado algum prazo para que o Pacheco se decida, até porque isso tem gerado algumas reclamações de alguns partidos ali da base do presidente Lula, de que ele precisa logo se definir. Foi colocado algum prazo? Ou, se não for ele, já tem algum outro nome? Primeiro é importante, eu me permito dar a oportunidade de dizer também de uma outra grande conquista que Minas Gerais, e em especial os belo-horizontinos, receberão por parte do governo federal segunda-feira. Nós iremos ao anel rodoviário de Belo Horizonte, eu e o ministro Renan, anunciar 63 milhões de reais para resolver 2 grandes gargalos do anel. Já estamos restaurando o anel da capital dos mineiros e vamos municipalizar o anel, que era um grande projeto do nosso saudoso e meu amigo eleito prefeito de Belo Horizonte, Fuad Norman. É um homem público que deixou profunda marca de alguém extremamente probo, sério, dedicado a Minas Gerais, que infelizmente nos deixou, mas que queria muito a municipalização do anel para que a Prefeitura de Belo Horizonte, já que ele se tornou uma grande avenida, possa cuidar do anel. E é isso que eu espero do atual prefeito, do vice-prefeito que ascendeu ao cargo, para que a gente tenha aqui o anel rodoviário em condições de trafegabilidade e segurança para o usuário daquele trecho urbano rodoviário em Minas Gerais e em Belo Horizonte.
Respondendo a sua pergunta sobre o cenário político, eu sempre evito, como ministro de Minas e Energia, tratar do assunto, mas como receber o tempo aqui no Ministério de Minas e Energia é para mim motivo de muita alegria, eu queria dizer que é exatamente isso. O PSD se tornou o maior partido de Minas, temos o dobro do segundo em termos de número de prefeitos municipais, temos 10 deputados estaduais, 4 deputados federais, temos um ministro de Estado mineiro e temos o ex-presidente do Congresso Nacional e hoje senador da República de Minas Gerais, Rodrigo Pacheco. Portanto, o PSD tem todas as condições de apresentar uma alternativa para Minas Gerais, apresentar um projeto para Minas Gerais que possa, principalmente, regionalizar o nosso desenvolvimento. Como dizia Guimarães Rosa, Minas são muitas, Minas são várias, e nós temos que olhar Minas Gerais com as suas peculiaridades regionais para que a gente possa desenvolver o Estado, para que a gente possa criar um Estado mais justo, um Estado mais inclusivo e com as pessoas mais incluídas do ponto de vista do desenvolvimento econômico, social e melhorando a qualidade de vida das pessoas, que é isso que interessa. Então, foi colocado pelo próprio presidente Lula, que sem dúvida nenhuma será quem liderará o processo nosso em Minas Gerais. É alguém que tem dedicado 12, 13, 14 horas por dia ao trabalho, discutindo cada política pública para melhorar a vida de brasileiras e brasileiros. É alguém que fora dele não há salvação até 2030. Eu digo que o presidente Lula, reeleger o presidente Lula em 2026, é uma necessidade para o Brasil, até para poder criar e fortalecer ainda mais a estabilidade democrática do país. Nós todos estamos vendo com muita tristeza os arroubos antidemocráticos que nós vivemos nos últimos anos. Por isso, eu sou um defensor extremamente ardoroso da continuidade da gestão do presidente Lula até 2030. O presidente Rodrigo Pacheco foi colocado pelo presidente Lula como uma opção. Eu tenho absoluta certeza que, pelo seu espírito público e pela sua vontade de servir Minas, ele vai, e é importante que o faça dentro do seu tempo, mas naturalmente é importante que seja construído um projeto a várias mãos para apresentar para os mineiros. Eu espero que ele se manifeste e assim que ele se manifestar, nós todos contribuiremos com aquilo que o presidente Lula tanto quer, que é construir um projeto para Minas Gerais junto com o governador, alinhado com ele. Então o PSD tem essa grande opção, mas uma coisa que pela primeira vez eu digo de forma contundente para aqueles que nos ouvem e nos assistem agora, é de que Minas Gerais não faltará mais uma vez a eleição do presidente Lula. O presidente Lula ganhou todas as eleições que disputou em Minas Gerais e ganhará de novo, porque o mineiro é sábio, o mineiro reconhece a necessidade de alguém que se preocupe realmente em melhorar a vida de todos, mas em especial das pessoas que mais precisam, e não faltará palanque e não faltará estrutura política para recepcionar o presidente Lula em Minas Gerais. Eu sou alguém que tem uma longa vida pública, o mineiro me conhece pela minha história, fui deputado federal 2 vezes, o 4º deputado mais votado de Minas Gerais, fui senador da República, fui diretor-geral do maior departamento de rodovias, hidrovia, portos e ferrovias do país. Tive a alegria de servir em Minas Gerais como secretário de Estado de 2 pastas, gestão metropolitana e saúde, e agora tenho a oportunidade de servir ao Brasil como ministro de Minas e Energia do país. Eu posso afirmar que estou completamente dedicado ao Ministério, mas com os olhos e o coração sempre em Minas, preparando para que o presidente Lula tenha um palanque em Minas Gerais, tenha pessoas que possam o recepcionar, para que a gente mais uma vez dê a vitória a ele em Minas Gerais e com isso a gente possa ajudar o Brasil a continuar no rumo certo. E aí, só para a gente encerrar falando um pouco do cenário nacional, o senhor faz parte de um partido, o PSD, que
Tem uma ala que apoia o presidente Lula, o senhor é uma das figuras mais vocais nesse aspecto, mas também tem uma ala significativa ali que prefere uma candidatura apoiar uma candidatura de oposição, até lançar uma outra candidatura. E o próprio presidente do partido, Gilberto Kassab, já fez algumas críticas ao governo Lula. Afinal, qual que é o caminho que o PSD vai traçar na eleição presidencial de 2026? E caso o PSD opte por um caminho diferente do presidente Lula, o senhor continua no partido? As críticas, de uma forma geral, quando elas são propositivas, elas devem ser muito bem entendidas e compreendidas e até contribuem para a construção de um país melhor e na construção de políticas públicas que melhorem a vida das pessoas, que é o que nos interessa. Aqueles que se dispõem a servir, e é o meu caso, eu optei por ser servidor público desde os 27 anos de idade, sou servidor da segurança pública, sou com muito orgulho delegado de polícia por Minas Gerais, terminei a minha carreira como delegado no Estado, devem estar sempre dispostos a ouvir essas críticas. Agora, com relação ao PSD, realmente todos os partidos políticos no Brasil têm essa heterogeneidade. Essa heterogeneidade partidária, ela é muito advinda e muito consequência da heterogeneidade do Brasil. Nós não temos um único Brasil. Nós temos o Norte, Nordeste, o Sul, o Centro-Oeste, o Sudeste. São que têm características completamente diferentes. E, portanto, tem diferenças partidárias. Seria muito difícil um político de Manaus ter a mesma visão política ou uma mesma visão de política pública de um político do Rio Grande do Sul. Então é natural essa heterogeneidade. Esse debate ele é positivo nos partidos políticos. Eu acho que a reforma das reformas será a política partidária. Enquanto menos partidos políticos nós tivermos no Brasil, mais nós vamos ter uma democracia consolidada e mais resultado de políticas públicas cidadão. Veja bem, hoje, o presidente Lula não ganhou com uma maioria no Congresso Nacional. E, portanto, só a sua habilidade que faz com que tantos projetos importantes para o Brasil fossem aprovados. Com muita dificuldade, mas foram aprovados. Mas graças à habilidade do presidente Lula. Quando nós tivermos o aperfeiçoamento do sistema democrático, menos partidos políticos com uma linha mais bem definida do ponto de vista daquilo que apresentam à sociedade, naturalmente nós teremos governos democráticos, eleitos pelo povo brasileiro, mais estáveis e mais sintonizados com o parlamento, o que será positivo para a execução das políticas públicas de quem ganha a eleição. Isso também se dará nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas. Então são avanços fundamentais na democracia, mas o PSD ele tem a sua heterogeneidade, a maioria dos membros do partido tem uma posição e defendem o presidente Lula. Eu vou dar alguns exemplos. Eu em Minas Gerais, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que é alguém que está extremamente aprovado e será o futuro governador, se Deus quiser, do Rio de Janeiro. O senador Otto, líder Brito, Antônio Brito, na Bahia. O senador Omar, no Amazonas. O governador Mitigeri, na Bahia, nosso governador do PSD. A governadora Raquel, recém-filiada ao PSD em Pernambuco. O senador Fávaro, no Mato Grosso. Todos eles palanques muito estruturados para recepcionar o presidente Lula. O PSD nos últimos dias cresceu muito, nós sabemos que nós recepcionamos figuras fundamentais, nós já temos um grande líder, que é o senador, que é o governador Ratinho, lá no Paraná, agora recepcionamos o governador do Rio Grande do Sul, nosso companheiro agora, que será Eduardo Leite. Então, o PSD cada vez mais tem um projeto de médio prazo para o Brasil. Mas eu acredito que nessa eleição nós vamos chegar a um consenso e vamos ter condições de estarmos muito bem sinergizados entre nós,
mas eu posso afirmar que a maioria do partido hoje tem grande simpatia com a reeleição do presidente Lula. Ministro Alexandre Silveira, muito obrigado por nos receber aqui no Ministério e até a próxima. Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade de conversar com mineiras e mineiros. É sempre muito importante. A imprensa são os olhos e os ouvidos mais próximos da sociedade. Portanto, é muito bom quem faz vida pública ter a oportunidade de falar com a sociedade através da imprensa, até porque, me permita aqui dizer, a imprensa é aquela que tem responsabilidade civil, inclusive criminal, de levar informações ao cidadão. E eu sou daqueles que faz política de realização, de entrega, e não de TikTok, não de entrar dentro do buraco apenas para mostrar que o buraco existe. Nós precisamos de política para resolver o problema do buraco. E como é que a gente faz isso? Trabalhando para poder levar resultado e de política pública que realmente melhora a vida das pessoas. E você continua acompanhando tudo que acontece nos Três Poderes aqui em Brasília, no nosso site e também nas nossas plataformas. Até mais.